Número 2, versículo 20. Creio que a igreja do Senhor já está bem familiarizada com esse versículo, que é o tema, não é, desse culto festivo. E todo culto é culto de festa. Foi louvado aqui que o dono da festa está presente. Então todo culto é festivo. Louvado seja Deus. Ruim é a festa que Jesus não está. Aí o vinho acaba, a água não é transformada, não tem alegria e sai todo mundo desgostoso. Mas a festa que Jesus está, a água é transformada em vinho de melhor qualidade, no simbolismo de alegria, que esse é o símbolo do vinho, não é? Então a festa que Jesus está, a alegria, a fartura de alegria. Neemias 2:20 diz assim no texto: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e retificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Pai, te rendo graças por este momento de comunhão, por estarmos, Pai, na Tua presença, não restrita só a este momento, mas a Tua presença está presente em todos os momentos da nossa vida, Pai. Sabemos que não somos dignos, Pai, de estar diante de Ti, de estar em Ti e Tu em nós. Mas é pela Tua graça, Pai, que Tu tens nos sustentado, Tu tens nos agraciado. Não somos indignos, mas a obra da graça é essa. Um Deus perfeito, soberano, maravilhoso, fazendo por aquele que nada pode fazer por si só. Pai, te agradeço com a direção, que tudo seja, Pai, para a honra e glória e louvor do Teu nome. É assim que te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Então, amados, como lemos esse tema, e o versículo inicia-se com uma palavra de Neemias, o livro é escrito na primeira pessoa, não é? E ele diz: respondi. É uma resposta. Mas fica a pergunta no ar: se o versículo traz uma resposta de Neemias, então deveremos saber qual foi a pergunta, né? Respondi, e lhes respondi: o Deus do céu nos dará vitória, nos dará bom êxito, nos fará prosperar, dependendo da sua tradução. Então, voltando um pouco à história, não poderíamos deixar de lado a vida deste grande homem. E também ressaltando o escrito das Escrituras Sagradas, como está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, que pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Então Paulo, no Novo Testamento, ele escreve que toda a Bíblia foi escrita no intuito de nos ensinar, nos doutrinar. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo diz que a utilidade da Escritura é o ensino, a repreensão, a correção em toda justiça. Ele disse no versículo 17, ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Mas irmão, você não estava falando de Neemias e agora de Paulo? Mas porque Neemias também seguiu os escritos. Neemias também é um homem doutrinado pelas palavras, e vamos ressaltar que na época de Neemias o canon bíblico ainda não estava fechado. Na época de Neemias só havia o livro da lei escrito por Moisés. Mas Neemias observava a palavra. Nós hoje temos esse compêndio, a Bíblia, que é um conjunto de livros, esse canon bíblico fechado em nossas mãos, e muitas vezes nós não cumprimos o que nele está escrito. E Neemias, acerca do que Paulo falou, que a Escritura ela é útil para o ensino, e eu quero abrir um parênteses. Eu estava pregando em um certo lugar, e quando terminou o culto, o pastor daquela igreja, não vou dizer o nome nem quem é, o pastor disse: irmãos, a doutrina é na terça-feira. E eu fiquei um pouco envergonhado. Eu digo: mas Senhor, eu preguei a palavra. Quem me conhece sabe, eu gosto muito de pregar a palavra. E o pastor me repetiu na hora que estava dando os avisos: irmão, o culto de doutrina é na terça. E quando eu leio essa escritura, Paulo, 2 Timóteo 3,16,
Paulo diz que a utilidade das Escrituras, escrevendo a Timóteo a sua segunda carta, Paulo já estava indo para o martírio, porque no capítulo 4, Paulo diz que já está sendo entregue. Paulo já está na masmorra de Roma, nos corredores frios, para ir para a guilhotina, e Paulo escreve aquele sucessor dele, que é Timóteo. Olha, Timóteo, a utilidade da Escritura é essa. A utilidade da Escritura é para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça. Aleluia. E ensina a doutrina. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela é uma doutrina. A pregação é uma doutrina, porque toda vez que alguém sobe ao púlpito para trazer uma mensagem, essa mensagem tem que trazer algo significativo para a sua vida. Essa mensagem tem que causar algo, alguma mudança, algum sentimento de melhora como cristão. Então é doutrina, é ensinamento. Toda mensagem é um ensinamento. É uma doutrina. Doutrinar é ensinar. Ensinar é doutrinar. E Neemias era um homem ensinado pelas Escrituras. Era um homem perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Eu preguei aqui na outra vez sobre missão. Não sei se os irmãos lembram que Deus escolhe e envia. Com Neemias não foi diferente. E no capítulo 1, vocês mantêm a Bíblia aberta, porque iremos fazer menção de alguns versículos. Mantém a Bíblia aberta no livro de Neemias, para a gente ir acompanhando e assim entender essa mensagem nessa noite. E Neemias diz, as palavras de Neemias, começa o livro, ele diz filho de Acalias, e ele começa na primeira pessoa, como eu falei. Ele diz, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos. Essa é a palavra inicial. Então, naquele contexto, Neemias estava no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. E Neemias estava na cidadela de Suzã, era um palácio de inverno, onde os reis da Pérsia, poderosos, iam invernar, ou seja, iam passar uma temporada. E Neemias estava naquele lugar, exercendo uma posição privilegiada. E a Bíblia Sagrada diz que agora vem Anani, um dos seus irmãos, lá de Jerusalém, de Judá, uma viagem de 1.600 quilômetros. E chega Anani com outros, e Neemias pergunta, e como é que vai os nossos irmãos que escaparam do exílio babilônico, da invasão do rei da Babilônia sobre Jerusalém, destruindo a cidade, queimando as portas? Como estão nossos irmãos que escaparam? E nós vemos o contexto desse episódio da invasão no Salmo 137, quando o salmista narra o opróbrio, a vergonha, a ignominia do povo de Israel às margens do rio Babilônia. O Salmo 137 diz: nós nos assentávamos à beira do rio da Babilônia e chorávamos, e nos salgueiros pendurávamos as nossas harpas, e aquele que nos levaram cativo diziam, entoam aqueles lindos cânticos de Sião. Os babilônicos zombavam do povo de Israel em sua prova, em sua ruína, em seu opróbrio. Mas, irmão, por que aconteceu tudo isso? Por conta do pecado. A invasão babilônica descorreu por conta do pecado do povo de Israel. E Deus agora permite que esse evento aconteça, a invasão destruindo toda a cidade. E Neemias, ao saber dessa notícia, versículo 4, acompanhe sua Bíblia, no capítulo 1, ele disse: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus do céu. Então eu vejo aqui uma cena maravilhosa. Em primeiro lugar, Neemias expressa o amor pelos irmãos. O amor é esse, querer o bem do outro, anelar que o outro esteja bem. O que temos visto é um falso amor, e Paulo diz que o nosso amor não deve ser fingido. Neemias sente a dor, isso é compaixão, é o sentir a dor do próximo. Neemias está lá, quando aquela notícia soa aos seus ouvidos, Neemias agora chora, assenta, lamenta por alguns dias, mas ele ora e jejuma. Um homem educado, ensinado pelas Escrituras, ele recorre àquele que pode fazer algo. Ele recorre àquele que tem todo o poder de mudar cativeiro, aquele que tem todo o poder da noite de choro transformar em manhã de alegria. Neemias recorre ao Deus Todo-Poderoso.
Louvado seja o nome do Senhor. E ele esteve ali jejuando, ele esteve orando perante a Deus do céu. E Neemias agora começa a falar a Deus nos versículos seguintes: Deus, eu sei que o povo pecou, os nossos pecados, mas a tua aliança que tu fez com Israel é imutável, porque Deus nunca quebrou a sua aliança. Sempre o povo que quebrava a aliança com Deus, porque Deus, ele não se arrepende, ele não pode mentir, ele não é filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia Sagrada nos diz que o povo de Israel, desde o Velho Egito, vinha quebrando a aliança, visto que nessa época, no Velho Testamento, a aliança era bilateral, era Deus fazendo e o homem respondendo. O homem fazia e Deus dizia: se você fizer, você é abençoado, se você não fizer, você é amaldiçoado. Era assim. Se obedecermos, lá em Deuteronômio 28 tem a lista. Mas agora, na época da graça, não, Deus faz por graça. E a graça de Deus em nós nos faz responder a Deus. Eu não preciso mais orar para ter fé. Eu tenho fé, por isso que eu oro. Eu não preciso mais fazer as obras para ser abençoado. Eu realizo as obras porque eu já sou abençoado. Aleluia! Ele habita em nós hoje. Ele habita em nós. Ele está em nós. Então eu realizo o que eu já tenho. Ele está em nós. Ele está em nós. Nessa época não. Você vê que o Espírito de Deus era dado a alguns. Mas o profeta Joel disse: nos últimos dias derramarei o Espírito sobre toda a carne. O Espírito ia ser derramado. Essa chuva, em Atos 2, ele disse que ia derramar sobre toda a carne. Você vê no Velho Testamento, ele tira de Davi e dá a Saul. Ele dá a Sansão, tira, depois dá de novo. E não era permanente. Ele pega Moisés e divide com 70 o Espírito de Moisés. Mas aqueles que creem, em Atos dos Apóstolos, 3.000 almas receberam esse tesouro. E Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 4:7: temos a excelência desse tesouro depositado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias começa a falar, lembrar, falar a Deus dos feitos que o Senhor tinha realizado. Como nós vemos, ele diz no versículo 10: estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então Neemias fala a Deus do evento da libertação do povo cativo lá no Egito, onde Deus, com braço poderoso e mão forte, resgata o povo dele e faz andar pelo Egito por 40 anos, e a Bíblia diz que nem as sandálias acabaram, nem as roupas, porque o nosso Deus é Deus de providência, e Ele liberta e sustenta, Ele liberta e mantém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é o Deus que cuida. E não faltou pão, e não faltou água, e não faltou livramento. Mas o povo não conseguia responder. O povo não conseguia responder à aliança, até chegar ao ponto de Deus permitir o exército inimigo invadir a cidade de Jerusalém e tornar ela como uma vergonha. E Neemias agora está incumbido dessa missão de ir a Jerusalém. Mas até então, nesse momento da história, o único livro histórico do Velho Testamento é o de Neemias. Então Neemias, até esse momento, ainda não tinha ido falar com o rei. Neemias ainda estava só desejoso de ir até Jerusalém. Ele estava falando primeiro com Deus do céu. E nós vemos aqui no versículo 11 do capítulo 1 ainda, ele diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de te temer o teu nome. Conceda que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Então Neemias ora antes de ir falar com a autoridade da terra. Neemias agora fala com aquele que exerce toda a autoridade, como Nabucodonosor diz, quando Deus o faz comer capim e ser olhado pelo orvalho. O rei Nabucodonosor, quando recobra o entendimento, está escrito em Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele diz que agora eu sei que o Altíssimo, o soberano, ele tem poder também sobre o reino dos homens. Louvado seja o
sabia disso e disse: me dá mercê diante deste homem. E ele usa essa expressão: neste tempo eu era copeiro do rei. E o que era o copeiro do rei? E o que exercia o copeiro do rei? Ele era um cargo de confiança do rei naquela ocasião. O copeiro do rei era aquele que tinha acesso aos corredores do palácio da Pérsia. O copeiro do rei era aquele que tinha acesso à cozinha. O copeiro do rei era aquele que provava o vinho antes de dar para o rei. O copeiro do rei era aquele que estava ao lado do rei todos os dias. O copeiro do rei tinha um bom salário. O copeiro do rei tinha status, tinha posição, era bem visto dentro do palácio da Pérsia. E eu vejo um tipo de Cristo, porque uma das chaves da leitura bíblica é essa. É no Velho Testamento você vê Cristo. E como é que você vê Cristo em Neemias? Paulo diz no capítulo 4 de Filipenses, capítulo 2, versículo 4 em diante, ele diz: tem em vós o mesmo sentimento que há em Cristo, porque ele subsistindo como Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se fez homem, sendo homem, ele se fez servo, e sendo servo, ele se humilhou até a morte de cruz. Cristo se despojou, e despojar quer dizer, ele não segurou com força, ele não fez questão pela glória que ele tinha, ele antes cumpriu o propósito eterno do Pai. E Neemias, eu vejo um tipo de Cristo, porque Neemias sai de todos aqueles cargos que outrora citei. Neemias larga toda a posição, larga todo o benefício, e agora Neemias se compadece com a dor do outro. Neemias agora vai trabalhar em favor dos desfavorecidos, e foi isso que Cristo realizou. Então vemos um tipo de Cristo na vida desse servo de Deus. É um tipo, é a linguagem tipológica que a Bíblia traz. Neemias era um tipo, como Isaac era um tipo do cordeiro, Abraão um tipo de Deus, e ele vai sacrificar o filho. E é interessante, eu já falei isso aqui, já que eu toquei no assunto, o velho e o novo. Paulo disse que o que foi escrito aqui é figuras e sombras. Então o velho completa o novo, o velho é a sombra do Novo Testamento. E quando Isaac pergunta: mas pai, cadê um cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá um cordeiro para si. Aí quando nós lemos João 1,29, aí João Batista responde à pergunta feita por Isaac mais de 3.000 anos atrás. João Batista diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito é o teu nome, Jesus. Então agora Neemias deixa toda essa posição e vai agora falar com o rei, vai apresentar-se diante do rei. E naquele contexto da monarquia, nenhum súdito ou servo poderia apresentar-se diante do rei sem reverência. E Neemias se apresenta, e a Bíblia diz que ele se apresenta com o rosto triste. E eu já começo a ver o trabalhar de Deus no pano de fundo, ou seja, pelas entrelinhas. Porque muitas vezes Deus trabalha, não é preciso você ver o trabalhar de Deus, é preciso você seguir a direção que Deus determina. Muitas vezes queremos ver o agir de Deus com nossos olhos, mas eu quero te dizer, embora que você não veja, mas Deus nunca deixou de trabalhar ao favor dos seus servos, para cumprir assim o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai como vinho, e ele chega diante do rei com o rosto triste. Diz a Bíblia no capítulo 2, versículo de número 2, que o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais tiver os muros derrubados e as portas queimadas? Então Deus já começa a preparar o cenário. Deus já começa a providenciar toda a viagem, toda a ida. Porque Deus é esse que chama, capacita, providencia e dá êxito. O Senhor lhe dá, o Senhor do céu nos dará êxito. Foi a resposta de Neemias. Deus do céu é quem nos dará a vitória. Louvado seja Deus. E nós vemos que o rei diz a ele, versículo 4 do capítulo 2: disse-me o rei: que me pedes agora?
Olha, irmão, já amolecendo. E quando Deus trabalha é assim. Até o ímpio abençoa o crente para cumprir o propósito de Deus. Deus usa quem Ele quer. Ele é soberano. Ele tem poder. O rei da Pérsia abençoando o servo de Deus. Está aqui. O que me pede agora? O rei estava dizendo: o que você quer que eu faça? Diga aí. Você lembra que antes de falar com ele, orou, Deus do céu? Então ele estava na direção. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não tem a obrigação de realizar o meu propósito. Não. Mas o propósito de Deus, Ele realiza através de homens. Aleluia. Nenhum plano, eu nem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Não é o plano do homem, não. O plano de Deus não pode ser impedido. O Senhor determinou, quem pôs invalidará. A mão do Senhor estendida está, quem pôs fará voltar atrás. A mão do Senhor está estendida. Louvado seja o nome do Senhor. Como estava aqui na vida de Neemias, a mão do Senhor já tinha estendido, o decreto já tinha vindo. Então o Senhor já ia dar o bom êxito. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, que o rei disse: o que me pedes agora? Olha a parte B do versículo 4. O que é que Neemias faz? E eu acho interessante essa resposta de Neemias. Eu me maravilhei quando eu vi esse versículo, a parte B do 4, do capítulo 2. Mas o que me pedes agora? Aí o que é que Neemias faz? Neemias foi logo pedindo. Hein, igreja? Neemias, eu orei a Deus. Quando ele disse: o que é que você me pede? Ele disse: orei a Deus. E essa oração, irmão, foi 7 dias. Essa oração foi 7 dias, foi um mês, foi 1 hora, foi meia hora, foi 10 minutos. Não. Essa oração no máximo ela teve uns 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Essa oração foi rápida. Quando ele disse: o que me pedes agora? Ele disse: então orei ao Deus do céu e disse, versículo 5, ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo achamecer a tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que assim a reedifique. Então o rei, estando com a rainha sentado, disse: quanto durará a tua ausência? O homem já estava no processo. Mas vamos pular logo para adiantar. Vamos pular aqui para o versículo 8. No versículo 8, olha o que é que Neemias diz: como também carta para Asaf. Isso o rei tinha dado a carta para ele. Para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei deu a Neemias as cartas. Por quê? Olha o final do versículo 8. Por que o rei deu? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque Deus estava providenciando tudo. Porque Deus estava providenciando tudo. Ei, não tem rei que fecha a mão, não tem político, não tem nada. Quando Deus determina, tem que chegar. Quando Deus determina, ei, cadeado se abre, porta se abre, mas tem que chegar, porque foi Deus que determinou. E Neemias diz: ele me deu tudo. Ele providenciou a madeira, ele me deu as cartas para eu chegar até Jerusalém, ele mandou até um monte de homem comigo. Agora ele diz o segredo: porque a mão do Senhor era a mão do Senhor era com ele. E Neemias vai, louvado seja o nome do Senhor, e chega na cidade. No versículo 11 ele diz que estava 3 dias na cidade. E Neemias diz que 3 dias na cidade ele começa a observar a ruína. Depois da sua chegada, chega na cidade, começa a observar todas aquelas ruínas pela porta do monturo. Mas, irmãos, a porta do vale, na fonte do dragão, ele diz nesse livro, pela porta do monturo. E que porta de monturo era essa? E eu fui olhar o que era, irmão. Essa porta sempre ficava aberta em Jerusalém. E a porta do monturo era por onde saíam os lixos. A porta do monturo era onde saía todo o lixo da cidade de Jerusalém, era sempre aberta. E eu quero fazer uma pequena reflexão. Todo crente tem que ter uma porta do monturo sempre aberta, para sair o que não presta. E é só lugar de saída. A porta do monturo, o lixo que sai não pode voltar. A porta do monturo é só para jogar lixo. E ela tem que sempre estar aberta para que o lixo saia. Porque coração de crente não é lugar de guardar lixo. Porque o salmista
para não pecar contra Deus. Oração canta é primeiro lugar para ser habitado pela palavra, e unicamente pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E nós vemos Neemias destacando a providência do Senhor, Neemias destacando a soberania e também a sua dependência de Deus, porque era um homem, como eu disse no início, era um homem ensinado pelas Escrituras. Sabe que o tempo todo Neemias está pautado na Bíblia. Ele jejua, ele ora, ele ora ao Deus do céu, ele pede perdão pelos pecados, ele pede perdão pelo pecado do povo. Neemias está preocupado com o próximo. Isso é a Bíblia pura na vida desse servo. É a Bíblia pura. Então era um homem instruído pelas Escrituras, era um homem ensinado, educado pela justiça de Deus, como Paulo diz, escrevendo a Timóteo. E louvado seja o nome do Senhor, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, da primeira carta, versículo 10, Paulo defendendo o seu apostolado. Eu acho lindo esse versículo, é maravilhoso. Quando Paulo está defendendo o apostolado, ele diz: eu sou como um abortivo, eu sou o menor dos apóstolos. Aí quando ele chega no versículo 10, ele diz: mas graças a Deus, que eu sou o que sou. E a graça de Deus para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Aí ele diz o segredo: não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Então Paulo também reconhece que o trabalhar de Paulo não era porque Paulo era poliglota, porque Paulo tinha sido criado aos pés de Gamaliel, porque ele também diz que quando conheceu Cristo crucificado, ele considerou isso como esterco. Ele sabia que se não fosse a graça, ele estava perdido. Ele disse: eu trabalhei, mas não foi eu não. Foi a graça de Deus que estava em mim. A mesma coisa eu vejo em Neemias. E eu digo a você que a Bíblia se completa. A Bíblia é um livro maravilhoso por isso. Porque ele disse que só conseguiu aquilo porque a mão do Senhor estava sobre ele. Ele reconhece que ele não diria nada. Ele reconhece. E é uma maravilha, irmãos, olharmos a Bíblia nessa perspectiva, olhar essa Bíblia nessa ótica, de ver a soberania de Deus exaltada e o homem como eterno dependente, porque Jó diz no capítulo 14 que o homem nascido de mulher é cheio de inquietação e de poucos dias. Essa é a verdade do homem. Isaías diz que o homem é como a flor, o homem é como a erva, e sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Somos vasos de barro, dependentes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo também ressalta no capítulo 11 de Romanos. Eu acho que no capítulo 11, versículo 36, Paulo diz que é dele, é por meio dele e é para ele. Glória eternamente a ele. Então, Paulo reconhece 3 viagens missionárias. Paulo diz que do lírico, em todo lugar, Paulo pregou, não deixou de pregar a palavra em nenhum lugar. Paulo pregou a toda a guarda pretoriana, 16 mil soldados em sua prisão domiciliar em Roma. Paulo pregou a palavra. Ele disse: eu me deixei gastar pelo Evangelho. Paulo disse que carregava as marcas de Cristo, mas Paulo disse que todo o seu trabalho era dele, era por meio dele e era para ele. E eu vejo isso na vida de Neemias, e eu tenho que ver isso em minha vida, eu tenho que ver isso na vida dos meus irmãos, eu tenho que ver isso na vida da igreja, porque o trabalho, a obra é dele, então nós trabalhamos porque é dele, trabalhamos por meio dele, porque é ele que capacita, é ele que dá o suporte, é ele que providencia, é ele que vai quebrando as barreiras, é ele, é por meio dele, e quando a obra está feita, a glória é de quem? A glória é dele. É dele, é por meio dele, é para ele. É necessário que ele cresça. E eu digo, e é uma maravilha isso, a gente olhar nessa perspectiva toda a Escritura, o homem sendo só um vaso usado na mão de Deus, o homem sendo só algo pequeno que Deus se utiliza pela sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos Paulo dizendo isso, essa maravilha. E Neemias também